Eu queria começar a fazer uma brincadeira com você. How are you, Mr. Santana? I'm fine, thank you. But today my name is Jack. Today, what? What's your name? Jack. Jack. But why Jack? Porque todo americano se chama de Jack, pô, também você é Jack. Essa brincadeira, porque o João entrou para a história em muitas coisas. O João é o rei do Rio. Ninguém tem mais títulos de futebol carioca do que o João Santana. O Joel, a gente vai falar aqui, para quem não sabe, ele não começou a ser técnico de futebol brasileiro, não. Ele já começou lá pelo Al-Ahly, depois foi para o Hilal, depois, antes de fazer a história dele aqui. Mas eu lembro com muito carinho quando você foi técnico da seleção da África do Sul. Estive lá na sua casa, estive onde você me receber, ali na Praça Mandela. Mandela. Com aquela estátua do grande Mandela, abençoando todo mundo ali, nos Graças olhando. a Deus. A gente descia do seu apartamento, atravessava a praça, entrava no butcher para comer uma carne. A carne a gente comia rápido, vinha que demorava para terminar, né? Porque muito papo, né, Galvão? Muita história. A gente sempre teve muita história, não só lá naquela época, como antes também. Eu ia do seu programa segunda-feira, Claro. segunda-feira não. E Sempre o eu jantar tava que lá. não terminava nunca, depois do E programa. a gente íamos até a hora que o sol raiasse. Mas você, essa brincadeira do inglês, é porque entrou pra história. A entrevista sua em inglês por lá, que você dizia pros caras, keep left, go right, behind, e não sei o quê. The middle. In the middle. E o behind? Onde é que entrava o behind? O Behind é ficou por trás. famoso, Fala, então. go to behind. Go to behind in the middle field, go to behind. Mas sabe o que acontece? Go to behind in the midfield. Ou você do meio do campo, você vai por trás, gira trás por do meio do trás. campo. Porque sabe o que acontece? Aí eu estava nessa luta toda, minha tradutora em inglês era filha do Tita. Mas por alguma causa lá dele, eles tiraram e trouxeram do Congo, não sei lá, uma que falava português, mas português de Portugal. E eu ficava conversando com ela antes, umas 3 horas, mas ela não entendia bufa, não entendia nada. Era muito difícil. Até que os jogadores chegaram num dia para mim, que eles também não falavam muito bem, mas nós nos entendíamos. Falei, professor, não interessa se você vai falar certo, se você vai falar errado. Para a gente não interessa. O interessa é que você fala com o espírito de futebol, ela não fala. Então, deixa lá de fora, continua dando futebol. Aí eu cresci, cara. Mas isso aqui que ele está falando agora, pro futebol, esse porque tem uma história, né, Joel? Que jogador de futebol não conversa, faz resenha. Né? Então, o papo do mundo do futebol, pelo menos era assim. Hoje, pá, que está muito mais português, pá. Nós vamos falar sobre isso também. Mas o papo do mundo do futebol era esse. Então, isso que você falava, open, behind, era frases funcionava. Curtas, era frases curtas. Por quê? Esses clubes que você falou aí, eu trabalhei todos. Ao Nata e Real, fui campeão nos 2. A Luácio dos Emirados, a mesma coisa, trabalhei com crianças de 14, 16 e 18 anos, e com o meu inglês. E fui campeão pelas 3. Então, peraí, então, nós estamos falando, porque quando eu falo da seleção da África do Sul, o Parreira era o técnico, o Parreira saiu, você entrou, jogou a Copa das Confederações. Para quem não se lembra, a semifinal da Copa das Confederações de 2009 foi África do Sul e Brasil. Fazia um frio, cara. Você quase meteu um gol aos 40 minutos, que o Júlio César fez uma grande defesa, e o Daniel Alves fez um gol de falta aos 42. E aí a seleção brasileira bateu o seu time da África do Sul e foi para a final. E foi para a final. Foi um grande jogo. Aquele foi o auge da tua carreira, dirigir uma seleção, numa Copa das Confederações. E eu acreditava que você ia para a Copa do Mundo, aí depois acabou o Parreira voltando. O Galvão, seleção é uma história diferente. Eles lá respeitavam muito e os jogadores ficaram muito meus amigos. E eu fui conhecer os hábitos deles. Isso. E você começa tropeçando, depois você se enquadra. Primeiro, eu fui levando para fazer o tipo de comida igual no Brasil. Comida leve, eles não comiam. Bife, purê de batata, feijão, arroz, não sei o quê, eles não comiam. Pô, aí eu falei, meu Deus do céu, eles não comem. Fui perguntar o manager, vem cá, eles não estão comendo por quê? Vocês não gostam de bife, não? O que é que eles gostam? Rabada. Ué.
só tá rabada em cima deles, cara. Agora, cada um tem que comer aquilo que faz, que está acostumado, e o organismo está acostumado. Rabada, eu comecei a dar rabada para eles. Eles ficaram muito meu amigo, mas muito meu amigo. Eles todos que eu falei, Xabalala, Morrece, vai por aí afora. Era um time ligeiro, né? Um time era bom. Um time rápido. E tem mais. A África do Sul, no conceito da FIFA, ele era o número 86. E dentro da África era o número 16. Você vê que ele não tinha história dentro do futebol. E eles patrocinaram aquela Copa do Mundo. Foi um espetáculo. Foi um espetáculo, por sinal. Eles cantavam. Eu dava a mão a eles. A gente chegava no estádio dançando, cantando. A gente se divertia muito. Porque nós ficamos muito amigos e eles me apoiando demais naquilo, porque chegava técnico estrangeiro, que nem aqui, esses técnicos, tratavam ele com muito rigor, entendeu? E eles já foram antes, sabiam o que era o rigor, tanto que houve o apartheid. Eles não queriam mais aquilo. E pega um jogador, que meu motorista... Ele falou uma coisa, agora perdão te interromper, João, ele falou uma coisa muito importante. Eu conheço a África do Sul desde os anos 70, quando fui lá em corrida de Fórmula 1, você falou do apartheid. Era uma coisa terrível, porque a África do Sul, né? Mas a grande maioria da população era negra. Mas tinham lá a formação que era dos holandeses com alemães que dominaram e dominavam tudo, e existia um racismo oficializado. Eu sou de uma época que eu fui lá, Joel, que estava escrito assim, banco da praça, estava escrito only for white people, só para gente branca. Entrava num shopping center, tinha os pés pintados de branco e os pés pintados de preto, por onde a grande maioria da população preta tinha que andar ali. Banheiro. Olha o absurdo que eu cheguei a ver lá. Eu fiz uma reportagem sobre isso, quando estava mandando para o Brasil, bateram na mesa e disseram, o senhor não vai. E pararam a minha reportagem, porque eu mostrava o banheiro que dizia assim, only for white people, só para gente branca. E o outro banheiro, sabe o que estava escrito, João? Not good for white people, não é bom para o povo. Olha que absurdo. Então eles sofreram com isso. Mandela ficou, Igor, me ajude, quantos anos Mandela ficou preso? O Igor Ostrovsky, o grande Igor Ostrovsky, vai apurar, eu sei que foi muito tempo. Quando você chegou, mas isso ainda machucava eles muito, né? Foi uma coisa horrorosa o racismo oficial. Ele ficou 27 anos preso, Mandela. Só uma palhetinha. Quando eu cheguei, nós éramos patrocinados pela Mercedes. Chegou uma caminhonete. O motorista era negro. Ele chegou, abriu a porta de trás. Eu bati a porta de trás. Entrou na frente. Sentei na frente. Botei a mão no ombro dele. Ele ficou desconfiado assim. Até que da seleção. Pô. Ele ia lá no prédio, quando você foi, ele tomava café todo dia comigo. Olha só. Todo dia. Tanto que quando eu fui em Soweto, o branco não entrava lá não. Mas eu entrei. Entrei em Soweto. Era um respeito danado. Então eles nunca tinham visto aquilo. Eu tenho uma fotografia lá em casa com Mandela, pô. Aquilo para mim é o máximo. Essa tem que guardar. Tem que guardar pro resto da vida. E o que a gente está falando não é nenhuma vantagem que ele tenha feito, ou que eu tenha me horrorizado com aquilo, tenha feito essa reportagem, não. É porque era um horror o que acontecia lá, e não pode acontecer em lugar nenhum do mundo, não e nunca poderia ter calçada, acontecido. Não andavam na mesma calçada. Era uma coisa... Impressionante.